E aí, gente, vamos de podcast, estamos de volta depois de um período breve de tempo parado. Voltamos agora com alguns resultados importantes. Vamos falar de Copinha, vamos falar de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E também eu queria ouvir um pouquinho com vocês as coletivas tanto de Rogério Ceni, técnico do São Paulo, quanto do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, né? Após após os seus respectivos jogos, né, que eu não estava gravando no dia, então eu não conseguia acompanhar com vocês, mas eu queria ouvir os dois, porque a gente vai ter um clássico no final de semana e é importante a gente ouvir os contextos, porque o São Paulo foi melhor e ambas as equipes venceram, é importante destacar, mas o São Paulo foi melhor e o Palmeiras mais uma partida muito ruim, apesar da vitória. Então vamos tentar ouvir um pouco dos dois técnicos. Eu não vou ouvir na íntegra, né? Os dois. Cara, esses ads me matam, mas tudo bem. Não vou conseguir, não vou ouvir na íntegra para não levar muito tempo. Mas começando de Copinha, é um resultado importante para o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o Goiás por 2-1. O jogo foi no Allianz Parque e foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil para o Palmeiras. O Goiás é uma equipe muito competitiva, brigou bastante, mas conseguiu sair vencedor. Então, o grande resultado, o Palmeiras fica no aguardo ali da outra partida da outra partida que falta da semifinal, né, entre América Mineiro e Santos. A gente pode ter a reedição aí da final do ano passado entre Palmeiras e Santos. Então, muito aguardado, porque seria uma disputa entre duas equipes rivais e mais uma vez protagonizando uma final. Então, para muita gente, vai ser um misto de revanche, assim, pro torcedor santista, pro torcedor do Palmeiras, de mais uma vez ter a possibilidade de, numa final, bater um grande rival. Então o Palmeiras faz uma grande campanha, sempre importante destacar isso. Palmeiras não só na Copinha, mas em todas as categorias de base, né? O que faz essa base do Palmeiras é algo que não é de hoje que a gente elogia. E mais uma vez, o trabalho, obviamente, muito do trabalho passa por títulos. Mas mais uma vez numa final, numa competição onde o Palmeiras não tinha tradição, né? Já levou um título, chega no segundo ano consecutivo à final. Então, assim, dá para ver que tá muito claro e muito evidente que muita coisa mudou, não só na qualidade dos jogadores, não só na seleção, na garimpagem dos jogadores também, mas eu acho que muito mais, acho que principalmente no aspecto psicológico. Era uma equipe que, principalmente na Copinha, às vezes formava bons conjuntos, mas era muito difícil, né, conseguir bons resultados, porque tinha toda aquela pressão, a mística da musiquinha, e a geração Hendrick, né, foi lá. Geração Hendrick não, porque o Hendrick ainda é mais novo, né? Mas o Hendrick foi, no ano passado, né, ajudou aquele elenco, foi um dos protagonistas, e o Palmeiras conseguiu sair vencedor, tá? Deixa eu pular de parte, porque esses anúncios estão me irritando muito, tá? Mais uma vez eu vou pedir desculpa aqui, você vai falar, pô, põe um adblocker aí. Cara, eu procuro não pôr extensões de navegadores por questões de... Primeiro assim, tem que ser uma parada oficial. Se for eu uso o Chrome, né? Se for a parada do próprio Google, eu adiciono. Se não for, se vocês tiverem sugestão de outro navegador para usar que bloqueia melhor, eu estou aberto a qualquer tipo de opção, mas eu não uso. Primeiro que não é confiável, e segundo que com essa... Provavelmente todos os meus dados já estão na internet, né? E de todo mundo. Você que pensa que está seguro, talvez todos os seus dados já estejam na internet, mas a gente minimiza, né? A gente tenta minimizar. Vamos seguir o Campeonato Paulista sobre esses dois jogos que eu quero falar, né? Que eu vou ouvir a coletiva tanto de Rogério Ceni quanto de Abel Ferreira. O São Paulo venceu o Ferroviária, saiu perdendo, um campo bastante carregado, difícil. O São Paulo consegue a igualdade, tem um jogador a menos e consegue a virada com um jogador a menos, num jogo em que o David estreou, aquele jogador que foi sempre pedido pelo Rogério Ceni. A diretoria do São Paulo conseguiu trazer o jogador, ele nem foi apresentado. Cara, eu me arrisco a dizer que ele sequer teve tempo de treinar, né? Ele sequer teve tempo de treinar, foi pro jogo, fez o gol dele. Então mostra que principalmente sim, dois pontos importantes. Mostra que o cara tem estrela e que realmente ele cumpre o papel que o Rogério Ceni quer, né? Que o Rogério Ceni enxergava que ele iria cumprir. E aqui o Palmeiras enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu por 1-0, um golaço do Rafael Veiga, mas o jogo foi muito difícil, o Palmeiras sofreu muito, não jogou bola,
É importante destacar isso e a gente vai ouvir também, vai repercutir um pouco da coletiva do Abel Ferreira, tá? Resultados importantes aqui, tá? Esse aqui é importante, né? A Portuguesa, depois de um longo hiato de tempo fora da Série A do Campeonato Paulista, não tinha conseguido vencer ainda. O resultado, baita resultado, resultado muito expressivo para cima do Red Bull Bragantino, 3-0 no Canindé, né, a Casa da Luz, no estádio da Portuguesa. Grande resultado, tá? O Bragantino tá aqui por enquanto, é início de campeonato, tá tranquilo aqui, e a Portuguesa, que vinha de uma derrota, né, e um empate, conseguiu uma vitória importante, dar um salto. O Palmeiras fica até na terceira colocação. É óbvio que a gente sabe que isso tudo ainda vai mexer muito, né? E o Palmeiras ainda está em início de campeonato, começando muito mal. Mas a gente sabe que tende, né? À medida que o campeonato avança, a gente sabe que tende a melhorar e que os resultados mais expressivos comecem a acontecer, tá? Guarani, empate com o Ituano. Inter de Limeira, o Corinthians empatou com o Corinthians, tá? Resultado que, mais uma vez, deixa a gente naquela discussão de o Corinthians, e o Fernando Lázaro falou sobre isso. A gente falou sobre isso na última vez que a gente falou, no último podcast que a gente ouviu o Fernando Lázaro. Eu falei, cara, o Corinthians precisa encontrar uma forma de se mobilizar e fazer grandes jogos. Não dá para fazer igual, porque não tem a massa corintiana, o torcedor corintiano, mas se mobilizar de tal forma que o Corinthians fora de casa ele consiga ser mais consistente e mais próximo do que apresenta jogando na Neoquímica Arena, né? E o Fernando Lázaro falou sobre isso na coletiva pós-jogo dele. Hoje a gente não vai ouvir. Eu sei que a coletiva mais próxima, né? O jogo do São Paulo e do Palmeiras já foi durante a semana, mas como eu não repercuti e como a gente vai ter um clássico Choque Rei agora, eu queria ouvir um pouco para a gente também fazer mais ou menos, né? Uma prévia, uma perspectiva do que a gente tem sobre esse Choque Rei, né? Palmeiras e São Paulo, jogo no Allianz Parque, tá? Na tarde de domingo. A gente sabe que em São Paulo, né? Obviamente, partidas com torcida única, tá? Vamos pular para o Campeonato Carioca, só para finalizar, porque a gente também teve alguns resultados interessantes. Esse aqui eu já falei, né? O Flamengo empatou, e a segunda rodada que o Flamengo empatou com o Madureira, parecia que o mundo acabou, né? Eu vi até gente falando que o Vitor Pereira era o novo Paulo Souza, né? Sim, segunda rodada do campeonato, a terceira partida do Flamengo, obviamente, mas a segunda rodada do campeonato, tinha gente falando que o Vitor Pereira era o novo Paulo Souza. Essa é uma das coisas bizarras, né? Bizarras, mas enfim. A gente teve o Volta Redonda contra o Botafogo venceu por 2-1. Audax e Vasco, 1-1 para sofrimento de Casimiro Miguel, mas ainda falando sobre Vasco, aproveitar que eu já vou pular para a próxima rodada do Carioca, mas que o Flamengo deu uma baita goleada. Falando de Vasco, o Vasco venceu, né? 3-1, amistoso. O time principal do Vasco tá jogando um torneio, aquela disputa aquele jogo contra o River Plate, que o Vasco tomou 3-0. Então, agora foi a vez do Vasco marcar 3 gols. Eu acho que eu tenho a aba aberta aqui. Tenho sim. Tá aqui. E os anúncios vão me irritar muito, tá? Mas teve gol do Nenê, teve gol do Alex Teixeira e do Figueiredo. Isso mesmo. Então o Vasco venceu o Inter Miami, né? Nesse tour que o Vasco está fazendo pelos Estados Unidos, eu acho que, cara, é interessante que o início... Pô, você começa o ano jogando contra o River Plate, e eu falei sobre isso, cara. Eu acho importante o Vasco fazer isso que ele está fazendo. Óbvio que não está jogando, a equipe principal não está jogando Carioca, e talvez isso custe caro à medida que o torneio evolua e o Vasco se veja numa situação de, pô, já se coloca numa situação de pressão muito cedo. Eu acho isso importante o que o Vasco está fazendo, até para a 777, que é a nova dona do Vasco, entender as limitações e as carências do elenco. Porque você enfrenta o River Plate, que é uma equipe formada, muito tradicional no continente sul-americano, um adversário possível, né, num eventual Libertadores ou até numa Sul-Americana, um adversário muito possível do Vasco enfrentar, e dos caras, os novos donos, entenderem que, olha, existe uma diferença muito grande entre essas duas equipes, né? Existe um gap, cara, assim, técnico que só o tempo, obviamente, vai poder trazer para o Vasco, consolidar a questão do conjunto também. Então tem muita coisa que os caras
já é uma empresa americana, né? Então o Vasco está lá nos Estados Unidos fazendo o tour dele. Ajuda a divulgar, né? Os caras mostram para os acionistas, ó, o time que a gente comprou, o time do Brasil, tá legal, tá legal demais, né? Como diria o Luiz Carlos Júnior. Então, é legal para os caras verem, sentirem o que essa equipe do Vasco tá. É um elenco em formação ainda. Os caras estão jogando junto agora, né? Estão começando a jogar junto agora, então tem muitas coisas que tem que ser consideradas, não só a qualidade técnica do elenco, de algumas peças, mas principalmente do questão de entrosamento de um novo treinador e de novos jogadores que estão chegando e que com isso a equipe tende a evoluir. Existe uma promessa de evolução, cara, no mínimo interessante em relação ao Vasco, tá? Então se tomou 3-0 do River, meteu 3-0 para cima do Inter Miami, tá? Continua nesse tour, né? Eu acho que é legal para enfrentarem adversários consolidados, muito diferente do cenário em que o Vasco teria, por exemplo, no Campeonato Carioca, e talvez tivessem jogos mais duros, e seriam jogos mais complicados, mas não pela qualidade do adversário, com todo respeito, obviamente, mas pelo calor, pela condição do gramado, né? Então, torcedor que fica pressão de torcedor, que fica cornetando, que fica catimbando. Então, eu acho que é legal esse tour, para que, assim, no mano contra mano, né? Equipe contra equipe, tirando fatores que poderiam dificultar o jogo, como o gramado, como o torcedor corneta, tecnicamente é viável esse projeto é legal, a gente precisa de mais, vou ter que pedir para os acionistas liberar mais grana para a gente injetar no Vasco, e talvez essa vitória seja importante para os caras olharem e falar, olha, está no caminho certo, tem muita coisa para melhorar, porque se você comparar com outra grande equipe do continente sul-americano, tomou uma sapecada, existem coisas a serem melhoradas, mas já existe uma mudança, já tem coisa bacana acontecendo, a perspectiva de que o Vasco, com o tempo, assim como aconteceu com o Botafogo, a gente veja a evolução e a consolidação do trabalho do Maurício Barbieri. Tá, vamos voltar mais uma vez para o Campeonato Carioca. A gente falar disso aqui, né? O Flamengo goleou o Nova Iguaçu 5-0 e aquela coisa que eu falei. Quando empata, aí parece que, nossa, é o novo Paulo Souza, terrível. Aí goleia de novo, aí o torcedor já começa a cantar musiquinha, né? Pro Real Madrid e tudo mais. Tem todo o folclore, obviamente. Eu acho que o torcedor tem que se empolgar mesmo. O torcedor tem que torcer mesmo. Mas ainda assim calma, né? Calma. Obviamente que tudo é válido, né? Pela superstição tudo é válido. Eu acho que o torcedor tem que fazer a sua festa mesmo. Mas em termos de Flamengo, cara, vai oscilar. Um elenco que tem muita qualidade, né? Então assim, às vezes um jogo vai ser muito ruim. E pelo início de temporada pode ser um jogo mais moroso, um jogo mais difícil, cadenciado, porque os caras estão se preservando e o Vitor Pereira disse que não vai poupar ninguém, e obviamente todo mundo precisa de mais ritmo. Tem um jogo contra o Palmeiras chegando, é um teste de fogo, porque o Vitor Pereira ainda não venceu o Palmeiras, né? Não venceu o Abel Ferreira, que é o conterrâneo dele. Então tem vários aspectos, várias coisas importantes, e ele sabe que uma derrota para o Palmeiras, uma perda de título, dependendo como for, isso pode colocar a equipe em maus bocados, né? Tirar a confiança da equipe. Então, obviamente que vem preparando a equipe rubro-negra, assim, o máximo que dá, colocando a galera no máximo de jogos possível para que o time chegue mais preparado que o Palmeiras nesse duelo de Supercopa do Brasil. Outro jogo aqui, Portuguesa 0, Bangu 1, tá? E aqui você pode falar, pô, por que você não ouve a coletiva do Vitor Pereira, né? Eu queria muito ouvir a coletiva do Vitor Pereira, mas, cara, eu achei meio... Pô, eu fiquei meio chateado, porque eu queria ter ouvido, né? Nossa, meu Deus do céu, o cara quer inventar o português. Eu queria ter ouvido a coletiva pós-jogo desse jogo aqui, Madureira e Flamengo, e o pessoal da Flá TV nem colocou a coletiva no canal, cara. Não colocou, não tá lá. Eu olhei de novo, não tá lá. Então, assim, só tem a coletiva em canais alternativos. Queria ouvir com vocês. Eu até olhei hoje, porque eu queria ouvir hoje. Falei, cara, vamos ouvir um pouco daquela derrota e vamos ouvir agora dessa vitória contra o Nova Iguaçu para a gente fazer um paralelo do que aconteceu, do que a gente acha que aconteceu nessa partida, do que o Vitor Pereira mudou. Os caras não colocaram e eu até falei, né? Pô, se o Flamengo tivesse ganhado, talvez o vídeo da coletiva já estivesse no canal, né? Não encontrei, procurei de novo, se você achar, você me avisa que se eu estou cometendo um agafe, mas eu não encontrei.
né? Eu olhei, procurei cuidadosamente, procurei todas as abas de vídeo, abas de live, não está lá a coletiva do Vitor Pereira pós-jogo. Então, cara, nessa de não é, nossa, tá revoltadinho, não é isso, cara, assim, pô, eu acho que você tem que pôr o negócio na alegria e na tristeza. Se vence, se empata, se perde, cara, vai ficar nessa de, pô, o que é legal nós vamos mostrar, o que não é legal nós vamos mostrar. Eu acho que tem que mostrar tudo, até porque é importante pro próprio Flamengo. Agora sim, vai mostrar o Flamengo sob uma perspectiva. Eu entendo talvez a postura da galera de, cara, início do ano a gente tem algumas competições muito importantes agora. Vamos evitar, né, qualquer coisa que possa causar qualquer ruído. Eu entendo esse lado, mas todos os comentários que são feitos são para agregar, pelo menos aqui nesse canal, né? Pelo menos aqui nesse canal. Muitos outros, né? Por exemplo, como eu disse, algumas pessoas já diziam, né, que o Vitor Pereira é o novo Paulo Souza, né? Então, pô, não tem condições, né? Não tem condições. Eu entendo. Os caras, pô, não é hora de criar uma crise, mas, cara, tem que liberar, velho. Assim, você vai querer mostrar o futebol sobre uma ótica só, sobre a ótica que tá certo, sobre a ótica das goleadas. Porque aí você cria um script, você cria uma narrativa, e aí vai chegar lá na frente e falar: se começarem a acontecer resultados negativos, aí vai ficar naquela, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cara, todo mundo foi falando, só que vocês quiseram criar uma narrativa de que algo tudo estava bonito, né? É igual, por exemplo, não estou comparando, obviamente, mas é só para ilustrar, é apenas uma ilustração, é apenas um exemplo. É igual você pegar, por exemplo, as lojas americanas. É que até o início desse ano não tinha nada de errado. Nada. Agora apareceu apareceu um rombo financeiro de mais de 40 bilhões. Mais de 40 bilhões. Como que esses 40 bilhões de dívida, não sei se é dívida, enfim. Mas 40 bilhões de rombo é uma parada que assim, não aparece de um ano para o outro. Nem o pior gestor do mundo consegue fazer um negócio desse. É um negócio de muitos anos e nenhuma auditoria apontou nada. Por quê? Porque foram criadas narrativas que só mostravam os lucros, os ganhos, mas as perdas, os caras não mostravam, né? Então, por isso que eu falo, assim, óbvio que é apenas para ilustrar, é apenas para falar que se de repente o futebol do Flamengo começar a capengar por diversos motivos, aí a galera vai ficar naquela de, pô, mas o que tá acontecendo? Não tava ganhando tudo? Não tava ganhando, não tava dando tudo certo. É porque foi criada uma narrativa, né, de um mundo perfeito, e aí de repente na hora que começam a acontecer, começa a dar errado, aí parece que, pô, que não sei o que, e aí o que tá acontecendo? O mundo acabou, né? Então, cara, eu acho mais interessante, por mais que, pô, não é hora disso, cara, eu prefiro muito mais falar assim, ó, a gente tem coisas boas, tem muita coisa boa acontecendo, mas calma, torcedor, que tem muita coisa a ser melhorada. Eu acho que é por esse aspecto que os caras podiam ir. Mas enfim, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, já tô aqui falando muito tempo e eu querendo ver coletivo. Então, sem mais delongas, mas parabéns ao Flamengo, que eu falei, pô, não é só aqui pra fazer críticas construtivas. Eu só acho assim, pô, na alegria ou na tristeza você tem que pôr a coletiva, porque é o que eu falei, eu só vou ouvir no canal oficial. Eu não vou ouvir. Eu vou ouvir, obviamente, pra mim, eu vou ouvir nos canais alternativos, mas para pôr aqui no podcast, eu vou pôr no canal oficial. Por quê? Para dar crédito pro canal. Porque lá tem gente que rala muito, tem uma galera que vai gerar o conteúdo, que vai gravar, então vai fazer, cara, mixagem de som, caramba, para propiciar pra gente, telespectador, um vídeo de qualidade, né? Então a gente, obviamente, quer dar os créditos, mas se os caras mesmo não se ajudam, é complicado, né? Então vai ficar para próxima, cara. Vai ficar, talvez a próxima rodada, o Flamengo meter mais um 5-0, a gente ouve o Vitor Pereira. Mas, pô, eu não vou pôr agora porque eu achei meio sacanagem, pô, de você só mostrar o que tá legal para você, né? E aí eu não acho, né? Não acho que é o caminho. Enfim, vamos de Rogério Ceni rapidinho, ouvir algumas perguntas e depois a gente vai pro Abel Ferreira. Já inicio falando aqui, o vídeo tá acelerado, eu coloquei em 1.25, mais como é tradicional aqui no canal. Canal oficial do São Paulo, tá? No YouTube, então você pode ver aqui, São Paulo Futebol Clube, tem o símbolozinho de verificados, canal oficial, então
quer ouvir a coletiva na Inter, acho que já todo mundo praticamente já ouviu, porque eu tô atrasado, né? A gente vai ouvir algumas perguntas, vai ouvir alguma do Abel Ferreira, a gente vai fazer uma expectativa em relação ao clássico Choque Rei do domingo, tá? Então vamos, sem mais delongas, vamos embora. Rogério Ceni com a palavra aqui. Após a vitória por 2-1 sobre a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa. Rogério, tudo bem? Eu queria que você falasse dos estreantes, os três, o David, assim, pouco tempo no clube, você já apostou nele, ele acabou correspondendo com um gol, o Mendes, o próprio Alan Franco, que foram os estreantes do São Paulo, e o quanto essa vitória, da forma como foi, de virada no gramado pesado, com um a menos, traz confiança. Eu sei que é muito cedo, está começando a temporada, mas enfim, que cada assim, um gosto meio amargo no final de semana e você recupera os pontos aqui. Boa noite, eu acho que nós merecíamos a vitória contra o Ituano em casa, ela não veio hoje. Nós tivemos 10 minutos iniciais muito ruins, porque quando eles vieram do aquecimento, eu perguntei como estava o campo. E eles mesmos falaram para mim que em determinados lugares a bola não estava rolando, estava parando e estava escondida água embaixo da grama, não aparecia, não tinha poça d'água, mas a bola parava. E eu mostrei para eles, então nós vamos fazer as bolas longas no Caleri, saímos todos de trás e começamos tocando bola, já iniciamos o jogo tocando bola para trás. Eu acho que o Alan Franco pecou nesses 10 minutos e foi se recuperando ao longo do jogo, no segundo tempo fez um ótimo jogo. Acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes fez uma... Eu falo para você, ele tem uma ótima leitura como primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, porque o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington, juntamente com o David. Eu acho que tanto Alan, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três jogaram, fizeram um bom jogo, o David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais, eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. O Mendes, se crescer fisicamente também, tem a proposição de mais coisas, e o Alan também. Eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente. Ele fez relativamente bem a função. E os outros no segundo tempo, o Alan cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. Embora de férias, acompanhei suas entrevistas, tanto antes da estreia como após a estreia, e numa delas, acho que na primeira, você falou do Mendes, talvez jogando como uma espécie de segundo volante, mais adiantado. Hoje eu percebi, principalmente no primeiro tempo, que ele até às vezes formou ali um terceiro, em momentos o Ferrares saindo e ele formando ali até uma dupla com o Alan Franco. Foi por causa da característica do jogo, que ele jogou na dele mesmo, ou você pensou isso e... Não, porque eu treino eles todos os dias e é parte da minha função tentar experimentar se ele pode jogar mais à frente, se ele pode jogar um pouco mais atrás. E realmente, onde ele rende mais, eu já tinha falado na entrevista, como o primeiro, e foi onde ele trabalhou no dia de hoje, onde ele rendeu mais nos treinamentos. Eu gostaria que ele pudesse se adaptar numa função um pouco mais ofensiva, mas eu acho que ele joga melhor nessa função, por isso que nós botamos ele para jogar ali e preferimos hoje um time um pouquinho mais forte de marcação, com ele e Pablo, e o Pablo fez bem a função. Ele já estava com o amarelo, ia tirar o Pablo para pôr o Nestor, mas não deu tempo. Foi nesse intervalo de a gente conversar, ajustar se faria mais alguma substituição junto com a do Nestor no Pablo. Foi o momento que, infelizmente, uma desatenção, porque uma falta não precisava dar o carrinho no meio campo, ainda tinha gente para trás, garoto, vai aprender, mas o Pablo ia sair para o Nestor entrar já naquele momento do jogo. Não deu tempo, faltou pouca coisa, meio minuto, talvez a gente teria evitado essa expulsão. Rogério, boa noite, Marquinhos. Ah, bem, mano, eu treino eles todo dia, tal, tá enjoado o Rogério Ceni, hein? Eu queria ouvir ele, queria que ele tivesse falado um pouco do David, né? Mas ele ainda não falou. Vamos ver se ele fala nas próximas. A gente já faz um compilado geral aqui do Rogério Ceni. A cultura dela da quadra aqui dos campeões da bola. Queria que você falasse como o São Paulo ganhou a partida, principalmente neutralizar o John Kennedy, né? Foi o grande destaque da Ferroviária na estreia lá em Diadema, e você neutralizou o campo 17 da Ferroviária. E a segunda pergunta é como é que foi para você voltar à Fonte Luminosa pela primeira vez como treinador, depois de ter jogado nas duas situações da Fonte, a Fonte Luminosa antiga e a Arena da Fonte como jogador contra o Oeste? Pois eu lembro dessa da Arena da Fonte em 2011, por aí, né? Contra o Oeste, acho que foi, né? E a outra eu não consigo lembrar, cara, faz tempo, mas eu já vim a Araraquara outras vezes para aí. Jogou na derrota de 95. Por isso que eu não lembro. Perdeu, né? Perdeu, eu não vou lembrar. Mas eu não lembrava mesmo. Eu acho a equipe da Ferroviária é uma boa equipe, né? Com jogadores... Hoje não jogou o Douglas Coutinho, foi meu jogador do Fortaleza, né? Ele dobrou a lateral esquerda, fez um time também mais rápido pelos lados, né? Eu gostei, botou 2 meias canhotos hoje, tirou o meia destro que jogou pela esquerda no último jogo. Eu acho que o que atrapalhou muito, não só a gente, tá? Mas o jogo em si foi o gramado. Não, a qualidade do gramado é boa, mas a chuva, o jogo perdeu a lógica um pouco, deixou de ser um jogo trabalhado para ser um jogo praticamente de bolas longas. Eu acho que nós conseguimos parar de sair jogando tão curto no começo, depois de ter tomado o gol, e começamos a esticar algumas bolas mais longas, e no segundo melhorou um pouco a condição do gramado, melhorou um pouco, e aí com o toque de bola acho que nós conseguimos criamos muitas oportunidades, até bem mais até do que no último jogo contra, eu nem olhei os números, mas acredito eu, bem mais oportunidades do que no último jogo contra o Ituano.
Eu acho que nós somos bem assertivos hoje, desgastamos bastante o David pelo lado, colocamos o Pedrinho descansado, ele fez a grande jogada do jogo, né? Foi dele, praticamente num contra um, no momento que nós estávamos em 10 jogadores, talvez ele fosse o único capaz de fazer uma jogada individual que decidisse o jogo, o gol acho que não sei se foi do Caleri, do Galopo toca antes da linha, não sei se eu já não consegui ver ainda, foi do Galopo, mas a bola já estava praticamente entrando, o Galopo fecha ali por ali, entrando pelo lado, quando nós ficamos com menos, eu botei a linha de 4, tirei o Mendes porque já estava muito cansado, né? Colocamos o Luan com o Nestor, e aí o Pedrinho era o cara que podia dar velocidade com o drible, junto com o Galopo e Caleri na frente, e os três, né, participaram da jogada e acabaram decidindo o jogo pra gente. Eu acho que se não tivesse chovido, se tivesse um gramado que é bom naturalmente, sem a chuva, eu acho que teria sido um jogo melhor, mais bem jogado, mais disputado. Acho que a gente teria mais chances de jogar, fazer mais gols, mais oportunidades de gol com o gramado em condições normais. Boa noite, Rogério. Gustavo Couto, do Sport TV. Muito se falou durante a semana sobre a relação conturbada entre São Paulo e torcida, primeiro jogo com o Vaz. E hoje São Paulo vem para Araraquara, recebe aí um carinho especial do torcedor, que durante os 90 minutos apoiou, não vaiou em nenhum momento, mesmo atrás do placar com um jogador a menos. É importante para você essa vitória com esse apoio da torcida? Acha que a conexão aí está estabelecida? Eu acho que não há uma falta de conexão. O torcedor, logicamente que no interior vê menos a gente jogar, né? A gente vem, né, são poucas as cidades que a gente vem no Campeonato Paulista, automaticamente tem mais sede de ver o time jogar. Mas no Morumbi o torcedor sempre também apoia a gente. Ele vai num final de jogo porque o torcedor, eu falei na última entrevista, né? O ano passado, eu repito, foi um ano bom. É que nós perdemos um jogo muito importante, fora de casa, um jogo único contra o Del Valle, onde o torcedor foi e não viu seu time ser campeão, e não vê seu time ser campeão, com exceção do Paulista do ano retrasado, né, há bastante tempo. Então isso incomoda o torcedor, né, o torcedor ele quer ver sempre o time vencendo. Então lá em São Paulo nós também temos sempre muito carinho do torcedor, 45 mil pessoas, não é todo time que coloca 45 mil pessoas numa primeira rodada de campeonato estadual. Então o torcedor São Paulino ele está com fome, com vontade de ver o time campeão. E a cada insucesso, né, como é um empate em casa, né, é tratado pela gente também como um insucesso, ele reage. Mas não que a gente não tenha carinho, a gente sempre tem carinho. Onde a gente vai como São Paulo, o torcedor sempre recebe a gente de braços abertos. Pô, mano, essas perguntas eu acho meio desperdício, né, cara? O cara tem uma chance de perguntar pro Rogério Ceni. Cara, a questão do torcedor todo mundo já sabe, né? Não é o torcedor que está em Araraquara, o cara vai apoiar mais que o torcedor que está na capital paulista, não é isso. Capital paulista é muito óbvio, né? Que vai ter uma galera, vai ter uma variedade de torcedores, né? Vai ter o torcedor que não vai vaiar, vai ter o torcedor que vai vaiar, e vai ter muito torcedor que vai vaiar porque alguns começaram a vaiar, né? Então, fiquei esperando alguém perguntar do David, não perguntou. Fizeram a primeira pergunta, né, para o Rogério em relação à avaliação dos estreantes. Ele falou, né, a questão do Pablo Maia, uma infelicidade, não foi só uma infelicidade, foi falta de experiência também, são coisas que o Rogério Ceni tem que estar ligado, né, de você colocar um cara mais jovem na posição, o gramado tá molhado, o cara perdeu tempo, não, cara, assim, é experiência da bola, não é só uma infelicidade, é experiência da bola, então ele tem que ter cuidado com algumas coisas. Falou do Mendes, né, que ficou desgastado, é verdade. São Paulo tem um problema, São Paulo tem muito gringo, então tem que tomar um certo cuidado, porque não vou chegar nesse ponto da coletiva, mas o Rogério vai falar que vai precisar de um reserva para o Caleri. O São Paulo precisa ir atrás de alguém, de um brasileiro, porque mais um gringo não dá, não tem mais espaço no elenco do São Paulo, já fica alguém sempre de fora. Então fazer essa rodagem, essa gestão, ela é complicada, né? O Pedrinho foi bem na jogada do segundo gol, com o próprio Rogério Ceni. O que eu acho importante, que eu queria citar algumas coisas, né? O início do jogo ele fala, quando já estava no aquecimento, os caras falaram que o campo estava pesado, não dava para ver as poças de água, mas a bola estava parando. Então é legal ver essa estratégia, como o Rogério Ceni começa o jogo, né? Vamos começar o jogo fazendo o lançamento, porque o gramado não permite. E à medida que o campo foi secando, isso possibilitou ao São Paulo jogar mais o toque de bola, que é a forma como o São Paulo gosta de jogar, como os times do Rogério gostam de jogar, de toque mais de bola, e encontrando espaço, abrindo espaço na defesa. O São Paulo tinha uma carência muito grande no ano passado e nos últimos anos, né, de ter um jogador de drible. Então o Pedrinho vem para cumprir esse papel, fez muito bem esse papel, é importante a gente destacar isso. O David também... estreante, mostrou que tem estrela. Que mais? O Galopo fez o gol, né? Que ele ficou, o Ceni ficou até na dúvida, foi o Caleri ou foi o Galopo? O Galopo fez o gol, então
Sim, o São Paulo, em virtude das adversidades, de ter um campo molhado, né, de ter um gramado pesado, sai atrás do placar e aí consegue o empate e consegue a virada com um jogador a menos, eu acho que isso mostra muita coisa em relação ao São Paulo, de que é uma equipe que talvez fisicamente não está. Talvez não, certamente que não, porque ele cita o próprio Mendes, né, que já não tinha mais condição. O São Paulo, se fisicamente não está pronto ainda, tecnicamente certamente não estará, porque a parte técnica depende da física, né? Você só consegue executar os movimentos com maestria se o físico estiver em dia, mas a questão tática é um time que obedece aquilo, respeita aquilo que o São Paulo, que o Rogério Ceni quer e executa isso dentro, obviamente, de diversos limites, executa isso muito bem. Então, acho que o São Paulo vem revigorado para esse clássico, para jogar no Allianz Parque. Tem um fator importante a gente considerar, tá? Esses clássicos, eu falei isso ano passado, e não sei se isso vai acontecer esse ano, mas o que costuma acontecer de forma tradicional no duelo entre essas duas equipes. É diferente de, por exemplo, o derby paulista, a disputa entre o próprio Palmeiras e o Corinthians, isso um na casa do outro, né? Sim, o Corinthians vai no Allianz Parque, às vezes vence o Palmeiras vai no Neoquímica Arena, às vezes vence o Corinthians, às vezes perde, mas joga melhor. A mesma coisa acontece do Palmeiras na Vila Belmiro. Essa particularidade do Corinthians na Vila Belmiro também, essa particularidade de Palmeiras e de São Paulo, ela é muito peculiar, né? Porque os dois mandantes, eles sempre jogam muito mais que os visitantes. Muito mais bola. O visitante não consegue jogar bem nesses duelos choque-rei. São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil ano passado e não jogou bem. Tá? Não jogou bem. E todos os duelos do ano passado entre essas duas equipes, o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi, mas jogou muito mal. Foi assim, nos acréscimos que 2 gols saíram e o Palmeiras venceu. Mas o Palmeiras jogou muito mal. Então esse duelo, esse choque-rei tem essa particularidade. Talvez por início de temporada e pelo que a gente esteja vendo das duas equipes, seja um panorama diferente. Tá? Mas vamos ver primeiro um pouco do Abel Ferreira, umas 3 perguntas, para a gente meio que entender esse momento do Palmeiras, porque o Palmeiras está tão mal, e aí a gente faz essa prévia aí do que a gente espera desse jogo, desse duelo, desse clássico choque-rei. Tá? Antes de iniciar, assim como a coletiva do Rogério Ceni, a do Abel Ferreira, eu acelerei o vídeo, coloquei em 1.25. Tá difícil para carregar aqui, hein? Opa. Deixa eu só ver porque tá 1.25. Pô, deixa eu recarregar a página, foi mal, gente. Porque não tá aparecendo. Pô, eu não sei o que acontece. Você fica sem abrir, aí o negócio fica dormente, né? Aí você vai abrir de novo, demora 2 vezes. Pô, comigo acontece isso, não sei se acontece com você. Demora 2 vezes mais para abrir, cara. E na teoria não deveria acontecer, porque deveria estar tudo em cache, né? Cache é memória aqui. Ó, não quer aparecer, pô, pelo amor. Caraca, o Chrome tá de brincadeira comigo. Aqui, ó, destacar aqui, tá? TV Palmeiras, canal oficial do Palmeiras, tá? Então a coletiva tá lá. Se você quiser ver a coletiva na íntegra, é o que eu sempre faço convite para vocês, assim como eu falei do São Paulo, como vi do Corinthians também. Pô, se inscreve lá, né? Dá uma moral pra galera que gera o conteúdo. É muito trabalho, né? Pra gerar conteúdo pro torcedor, né? Cara, o seu time de coração. Você tá podendo ver seu time de coração mais de perto. Já que você não pode estar lá pessoalmente, os caras fazem um conteúdo muito legal, não só do Palmeiras, como do São Paulo, e de todas as outras equipes, tá? Então deixo a inscrição, pelo menos, né? Eu não tô inscrito, mas enfim, deixa a sua inscrição, curte o vídeo para dar uma moral pro canal, tá? Aliás, isso eu preciso fazer, tá na minha lista de curtir todos os canais de todos os clubes, eu vou fazer isso. Ainda tô devendo, mas eu não vou fazer isso agora no Palmeiras, para não falar, pô, mas você não curtiu do São Paulo antes, você não curtiu do Corinthians antes. Então eu preciso fazer um dia, curtir todo mundo, e aí vai aparecer aqui inscrito para todo mundo, tá? Vou fazer isso, mas não agora. Mas é o que eu falei, fica o convite aberto para vocês, pô, segue, se inscreve, curte o vídeo para dar uma moral pra galera que gera conteúdo, tá? Então, sem mais delongas, Abel Ferreira, vambora.
ao primeiro jogo, o que você enxergou? Obrigado. Bela pergunta que fizeste, é verdade. O Paulista entra mesmo nesta questão de preparação da equipa. Nós chegamos mais tarde, mas temos que jogar, temos que subir os nossos níveis físicos, como te disse, os nossos níveis técnicos. A mim que me impressiona são estas equipas que se preparam para o Paulista e extremamente competitivo. Eu costumo dizer isto, mas é o que eu sinto. Estes jogos são mais difíceis que alguns das Libertadores que nós encontramos, pela dificuldade que nós encontramos, pela competitividade que os adversários metem no jogo. Eu acredito que muitos dos jogadores que jogam nestas equipas só não tiveram a oportunidade de poder jogar a nível superior, porque têm muita qualidade. Não sei se depois, em função da camisola, do peso da camiseta, porque tu vês um jogo como hoje, dizem, há jogadores de qualidade nesta equipa do Botafogo. Há muitos jogadores de qualidade. E que nos criam dificuldades. É um jogo que nós ganhamos porque fomos 100% competitivos. Acho que se não fôssemos competitivos não íamos ganhar aqui. E é verdade que o Botafogo se calhar merecia mais do que aquilo que levou. Reconheço isso pela entrega, pelas oportunidades que criaram também. Mas temos que continuar, como me disseste muito bem, a melhorar as nossas capacidades físicas, a melhorar as nossas decisões, a competir cada vez mais e melhor. E é isto, quando não se joga do nível que nós queremos e vai levar tempo até chegar ao nosso normal, é ganhar. Isso é que é o mais importante. Só antes de mais nada, né? Todas as coletivas do Palmeiras, fora de casa, elas são muito ruins, assim. Do Palmeiras eu tô falando do Palmeiras porque todas, assim, 100% as coletivas do Palmeiras fora de casa são muito ruins, né? O áudio é sempre muito ruim. Em geral, todas as coletivas são muito baixas, o áudio é realmente muito baixo, mas o áudio tá até meio picado, a imagem tá um pouquinho com a qualidade um pouco ruim, porque foi uma live, né? Não foi um vídeo gravado e eles colocam depois. Então, tipo, os caras começam a gravar, às vezes a internet lá não é muito legal, eu só tô querendo explicar, não tô criticando, tá? Porque vários outros canais, eles filmam o vídeo e colocam no ar depois. Óbvio que eles streamam, mas o negócio é gravado e depois eles publicam o vídeo numa qualidade superior. O Palmeiras normalmente faz a live, né? E aí vai direto pro ar, fica no YouTube direto e a qualidade sempre fica muito ruim. Em relação ao que o Abel falou, tá? É importante isso que ele falou, é dele destacar que o Botafogo merecia mais na partida e de fato merecia. O Botafogo criou muito mais oportunidade de gols, não merecia ter perdido. O Palmeiras venceu com um golaço do Veiga. E é o que o Abel falou, talvez, se a equipe não tivesse entrado com o espírito competitivo que entrou, tivesse empatado ou perdido, né? Porque o Botafogo não merecia ter esse resultado. Então é importante destacar isso, mas o que é importante destacar também é que o time do Palmeiras, mesmo, é uma coisa que a gente sempre fala das equipes campeãs. Não só das equipes e dos atletas, né, do esporte individual, que mesmo jogando mal, essas equipes conseguem um resultado positivo. Por isso são campeões. Porque você não vai jogar bem todos os jogos. E no início de temporada, quando está mais frio, ou no meio de temporada, quando está mais desgastado, você conseguir empatar ou vencer essas partidas em que a equipe não está bem, ela é fundamental para suas pretensões ao longo do torneio, né? E no ano passado a gente falou sobre isso também. A gente viu algumas partidas em que o Palmeiras não foi legal. Mas o Palmeiras estava vencendo e empatando. E foi uma sequência de jogos muito difícil. Eu esqueci quem foi. Teve uma sequência aí de 3, 4, 5 jogos que o Palmeiras pegou adversários muito difíceis. Muito difíceis. É aquele momento chave. A gente falou, pô, esse momento, se o Palmeiras de repente perde todos os jogos, talvez pode escapar o título. E o Palmeiras empatou, venceu esses jogos. Acho que teve o Fluminense no meio, né? Se eu não me engano. E é isso, cara, assim, de equipes campeãs, você sabe que você não vai jogar bem todos os jogos, mas você conseguir um resultado importante numa partida que você não está bem, é isso que define o título, se a equipe vai ser campeão, né, ou não. Não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão no Paulista, não é isso, mas para as pretensões do Palmeiras ao longo da competição, isso certamente é um resultado que vai ser muito importante nessa vitória contra o Botafogo de Ribeirão. Boa noite, Wilson Rocha, Rádio W Esportes, Ribeirão Preto. Ter a sua opinião sobre o Botafogo de Ribeirão é importante, porque você é um dos maiores técnicos do mundo, indiscutivelmente. Você já fez elogios ao Botafogo, queria que você pudesse falar qual foi o que mais te impressionou no Botafogo, o que mais que você viu, que te encheu os olhos, te agradou no adversário do Botafogo hoje. Obrigado. Uma equipa muito bem preparada, eu não sei quando é que esta equipa se começou a preparar para o Paulistão, mas acredito que bem mais cedo que nós. Uma equipa muito bem fisicamente, uma equipa bem organizada dentro de campo, num 3-4-3, a defender num 5-4-1, intensa, competitiva, qualidade técnica, sempre muito forte e agressiva nos duelos.
acredito eu, e tentando fazer um esforço de calçar as botas do nosso adversário, que estes jogos contra o Palmeiras é uma oportunidade única que eles têm de um novo contrato, poder jogar noutra divisão, e isso, como te disse, impressiona-me a competitividade destas equipas, aliada à sua qualidade, muito bem organizada, e ganhamos hoje aqui, mas, como te digo, se o nosso adversário tivesse empatado o jogo, saía daqui triste, mas trabalharam muito para isso, e volto a referir. Ganhamos hoje aqui porque fomos 100% competitivos, e quando somos 100% competitivos podemos ganhar a qualquer equipa. Quando o Palmeiras não é 100% competitivo, pode perder com qualquer uma também. Felipe Urbinati, TV Clube Band. Você sempre tira boas lições de cada partida, vitórias ou derrotas, e acabou de enaltecer o Botafogo aqui, disse até que foi uma partida mais difícil que muitas de Libertadores. Então, no cenário de hoje, você já desenhou na sua cabeça o que essa partida, o que o Botafogo ensinou ou ajuda o Palmeiras no decorrer da campanha? Olha, eu sou muito sincero contigo, eu não tenho capacidade de sair do jogo agora há 10 minutos e fazer já uma análise e aprender. Eu gosto de ver o jogo em casa, com calma, sem o barulho do público, sem o apito do árbitro, e perceber o que é que fizemos de bem, o que é que fizemos de mal, o que é que temos que corrigir, as dinâmicas que temos que melhorar. É isso que eu costumo fazer, a seguir ao jogo, vou para casa amanhã, tranquilo, e procurar trabalhar em cima do jogo e perceber as movimentações que nós temos que fazer. Neste momento, a quente aqui, o que te posso dizer é que foi mais transpiração do que inspiração, não sei se também do gramado, mas não foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo extremamente disputado, com oportunidades para as duas equipas. O nosso guardião, o Everton, teve muito bem, o guardião do adversário também defendeu. Acho que foi um jogo, se calhar não muito bem jogado na zona na intermediária, mas com muita bola para estar nas duas áreas, quer na do Palmeiras, quer na do Botafogo. Mas a análise mesmo profunda, irei fazê-la amanhã, como te digo. Um jogo competitivo, transpirado, mas pouco inspirado, é a minha opinião. Abel, boa noite. Bom, vou parar por aqui, a coletiva do Abel, tá? Segundo o Rogério Ceni, alguns poucos minutos, né? Algumas perguntas apenas, elogiou bastante o Botafogo, até falou que a partida foi mais difícil que algumas partidas de Libertadores, né? É curioso que ele fala, porque a preparação de fato dessas equipes do interior, ela começa mais cedo, né? Ela começa mais cedo, então é natural você sentir essa diferença, né? Essa diferença. Pô, apesar do Palmeiras ser mais técnico, ter melhor qualidade, os caras estão mais bem fisicamente e como conjunto também estão muito melhor, porque os caras já estão se preparando há mais tempo. Então o entrosamento é melhor. Mas elogiou bastante, né, a equipe do Botafogo. Perguntaram um pouco, o que eu falei do Rogério Ceni, da coletiva do Rogério Ceni também. Você tem a oportunidade de perguntar para o Abel Ferreira, pergunta logo de cara, né? Pô, por que o Palmeiras está tão mal? Por que isso, por que aquilo? Cara, pô, enfim, não vou criticar, obviamente que são pessoas muito próximas esse caso aqui, o rapaz, o jornalista, o repórter que perguntou, deve ser muito próximo de Ribeirão, da equipe do Botafogo, e do São Paulo, que perguntou da torcida, muito próximo do São Paulo Futebol Clube. Mas enfim, não foi uma partida que o Palmeiras foi bem, tá? O Abel até falou de ser competitivo, elogiou o goleiro do Palmeiras, falou que o goleiro do Botafogo também foi bem, mas a verdade é que o Everton foi muito melhor, né? Se não fosse o Everton, talvez o destino do jogo fosse diferente. O Palmeiras ainda não encontrou um substituto para o Danilo, né? Uma região de campo ali bastante vulnerável. Eu entendo e eu falei sobre isso, né, também, que o primeiro jogo, o Abel começou com o Jailson, e quando entrou o Gabriel Menino, eu senti que melhorou o Palmeiras. Não sei vocês. O Jailson está muito mal. Mas o Abel vai insistir nele, porque precisa dar ritmo. Um jogador que precisa de partidas para ganhar ritmo de jogo. E o Abel Ferreira, ele vai continuar colocando o cara para que ele ganhe ritmo de jogo, porque ele ficou muito tempo fora. Ele precisa ele não precisa de um substituto imediato para o Danilo, mas ele precisa de um cara que vai fazer um papel e que cumpre um papel dentro de campo, que vai ajudar o Palmeiras. E ele precisa ter um reserva à altura. E por isso que ele está colocando mais o Jailson, acho que, do que o próprio Gabriel Menino. Ele sabe da capacidade do menino, ele sabe que é um cara que pode entrar, pode ser o titular, mas o Jailson está jogando mais, não porque ele está sendo melhor, mas porque ele está colocando mais para ganhar ritmo de jogo, para ganhar mais ritmo de jogo, né? E aí a gente acompanha as redes sociais, o torcedor pegando no pé, tem até eu acho que vocês conseguem ver parte aqui de uma mensagem do chat falando fora a Leila, né? O torcedor está revoltado em relação a contratações. Eu já dei minha opinião em relação a contratações, eu não consigo entender essa
essa tara do torcedor palmeirense em relação à contratação. O torcedor palmeirense, para mim, alguns, tá? Não são todos, obviamente. Alguns, eles estão se auto-sabotando, tá? Esses torcedores do Palmeiras que acho que estão fazendo bem pro Palmeiras, eles estão se auto-sabotando. Eles estão criando uma crise que não existe. E essa crise, os únicos que têm a perder com essa crise que esses torcedores estão criando é o próprio Palmeiras, é o próprio torcedor. Então esse torcedor está criando uma crise desnecessária com uma equipe que não precisa que essa crise aconteça. E depois vai ficar falando, eu avisei. Cara, existem torcedores que, desculpa, isso não é só do Palmeiras, parece que não são torcedores, né? Mas enfim, fica aqui ó, só pelo menos a minha interpretação. Porque falei, eu vou repetir, acho que o Palmeiras não precisa de uma contratação de imediato, né? E aparentemente o Palmeiras não tá mesmo, assim, pelo que eu olhei do site, das notícias recentes em relação à contratação, o Palmeiras está mais interessado no Michael do que de um volante, de trazer um volante. Né? E o Michael é um cara do ataque. O Palmeiras precisa de jogadores de ataque? O Palmeiras está recheado de jogadores, o tal do Merentiel nem tem espaço. E o Palmeiras traz o Michael. Então, assim, o Palmeiras está preocupado com essa falta de meio campo, de um meio campo para substituir o Danilo? Óbvio que tá, mas não é a prioridade. Porque, falei, talvez o Jair, a visão que eu tenho, a interpretação que eu tenho, é que o Gabriel Menino, para um jogo difícil, ele vai ser o titular. O Jailson está entrando agora porque são jogos contra adversários que tecnicamente são inferiores, na teoria, e ele está dando tempo de jogo pro cara. Né, para o cara ganhar condicionamento, para ele ganhar tempo de bola, para ele poder ser um substituto à altura. Dependendo de uma partida, ele poder entrar e mudar alguma coisa no jogo. Né? Essa é a visão que eu tenho. Agora sim, se a gente colocar de frente tanto a equipe do Palmeiras quanto a equipe do São Paulo para esse clássico choque-rei, eu vejo o São Paulo em uma situação melhor que o Palmeiras. Dentro de campo, do que a equipe apresenta, eu vejo o São Paulo melhor que o Palmeiras neste momento, tá? Equipes que começaram em momentos distintos. O São Paulo começou no final do ano passado, para quem não se recorda. O São Paulo treinou alguns dias no final do ano passado. Aí teve o recesso, né, do ano novo e tudo mais. E o São Paulo voltou a treinar. Então o São Paulo começou um pouquinho antes que o Palmeiras a preparação. Não que isso tenha sido algo que, nossa, meu Deus, é muito, até porque o São Paulo trouxe muita gente nova. O David, por exemplo, que estreou fazendo gol, ele sequer pegou essa pré-temporada. Então, isso não é um fator altamente preponderante. Só estou dizendo que, assim, o São Paulo começou levemente antes, só para não falar que os dois começaram juntos. Mas, na teoria, é praticamente junto, né? Para o esporte de alto nível, talvez esses dias a mais para alguns jogadores possa fazer muita diferença, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas, em termos de entrosamento, se a gente pegar que o Palmeiras é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, esses jogadores, a base desse time está jogando junto há muito tempo, e que a do São Paulo foi praticamente formada agora, era para a gente ver o inverso, né? Um Palmeiras, apesar da parte física estar muito ainda em estágio inicial de evolução, uma equipe com muito entrosamento, e não é isso que a gente vê. Quem está com mais entrosamento, aparentemente, é a equipe tricolor, e não a alviverde. Só que essa disputa desse choque-rei, como eu falei antes das coletivas, tem uma particularidade. O dono da casa sempre costuma jogar melhor. Pode estar num momento muito ruim, mas quando um enfrenta o outro, a coisa muda de cenário. Né? Então, assim, o São Paulo pode estar muito mal, mas vai enfrentar o Palmeiras no Morumbi, faz um partidaço contra o Palmeiras. O Palmeiras pode estar meio oscilando, assim, tá meio... Né? Empate aqui, empate ali, enfrenta o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras ele muda de cara, né? Então é muito difícil, assim, você vai dizer o que eu falei. Se você olhar pelo que foram as pouquíssimas partidas que os dois tiveram, o São Paulo de fato está melhor. Mas por essa particularidade do confronto e de ser uma torcida única, eu acho que são equipes que hoje eu não vejo favoritismo. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que tem esse fator do São Paulo estar melhor como conjunto, mas o Palmeiras costuma crescer nesse duelo e vai ter o torcedor ao seu lado. Então, talvez vai faltar capacidade técnica, vai faltar entrosamento, mas vai sobrar. Assim, é o que o Abel falou agora, né?
falte inspiração, mas vai sobrar transpiração. Então a gente vai ver talvez um Palmeiras muito competitivo, jogando muito mal, mas muito competitivo. E um time que vai jogar mais pela transpiração, mais pela garra do que por qualquer outra coisa. Então, vamos ver, cara, assim, muita expectativa em torno desse jogo, mas esse, pelo momento das duas equipes, é o que eu falo. Esse é um duelo que eu não vejo favorito, tá? Não vejo favorito. O torcedor palmeirense talvez fique maluco, mas não tem favoritismo, porque eu acho que uma coisa meio que vai compensar a outra, né? Assim, o fato do São Paulo estar melhor na temporada, o fator casa do Palmeiras vai compensar e vai ser um embate que talvez, né, seja bem igual, né? Talvez um São Paulo melhor tecnicamente, sim, mas um Palmeiras que vai jogar no abafo e que vai sobrar na garra, né, com o apoio do torcedor e tudo mais. Então, muita expectativa por esse clássico, um clássico logo no início da temporada, né, de duas equipes que rivalizaram muito no ano passado. Palmeiras que venceu a final do Paulista do São Paulo da forma como foi e depois eliminado na Copa do Brasil da forma como foi. Vai ser um duelo muito importante para esse início de temporada, muito bacana, e é um jogo que certamente a postura da equipe palmeirense vai ser muito diferente do que a gente já viu do que a gente viu até agora, né? A gente viu até agora. Vai ser uma postura diferente, jogando ao seu lado do seu torcedor, o time tende a render mais, e eu acho que ali, para a vaga do Danilo, talvez a gente veja o Gabriel Menino de titular já, porque esse é um jogo que não dá para começar mal. O Jailson talvez entre ao longo do jogo. Mais uma vez, para ganhar ritmo, é um clássico, né? Se o Abel entender que é uma partida que o Palmeiras já está ganhando, ou que não tem muito como mudar, ele vai pôr o cara. Eu acho que o Gabriel Menino, essa posição em específico, deve começar o Gabriel Menino, mas esse jogo, em especial contra o Botafogo, muita gente foi mal, tá? Lateral direita, lateral esquerda. Na primeira partida, curiosamente, o Palmeiras foi melhor, porque jogou no seu estádio. Né? Então, foi melhor, acabou empatando, teve boas oportunidades de gols, mas não foi bem. Jogo no interior, gramado, o Abel até falou sobre o gramado, né, rapidamente. Então tem todos esses fatores, gramado mais pesado, calor, tudo mais. Pô, faz uma viagem que é desgastante, então tem todos esses fatores que pesam e tem que ser considerados pra gente, pra eu olhar quem é favorito ou quem não é. Mas no olhar inicial, o São Paulo como conjunto me parece estar melhor. E só que o Palmeiras vai ter o fator casa ao seu lado. E aí, de frente a frente, eu acho que vai ser um confronto onde não vai ter favorito. Né? Não vai ter favorito. É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar o podcast de hoje. Vamos acompanhar a copinha, né? Definição de América, Mineiro ou Santos. A gente vai seguir acompanhando todos os estaduais. E amanhã a gente está de volta para comentar os jogos do dia, tá? Finalizando, valeu demais para todo mundo, um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e até amanhã. Tchau.